continuidade ao nosso curso Separação de Poderes. Essa é a nossa aula 7, o Poder Legislativo. Nessa aula abordaremos o funcionamento do nosso Poder Legislativo e a sua composição. Como vimos nas aulas anteriores, uma visão histórica e uma visão também da dinâmica da separação de poderes na Constituição contemporânea, nós devemos observar que a legislação cumpre um papel fundamental. O principal função típica do legislador é produzir normas gerais e abstratas que são designadas pelo termo amplo lei. É uma série de atos normativos legais produzidos pelo legislativo, que são as leis ordinárias, leis complementares, decretos legislativos, emendas constitucionais, entre tantos outros, designados genericamente como leis. Mas a característica fundamental deles é norma geral e abstrata. Qual o papel dessa legislação? Bom, ela cumpre dois papéis. Um primeiro papel de segurança jurídica. Aqueles que se submeterão a essas normas sabem a consequência de infringi-las ou sabem os direitos que aquelas normas garantem. Portanto, as pessoas, com base nesse ordenamento escrito, sabem qual o código de conduta aplicável pelo Estado, aquele código ditado pelos nossos legisladores, a partir de um processo legislativo que encerra a ideia de lei. Então essa é a primeira função da legislação, garantir segurança jurídica. O segundo aspecto que devemos frisar da legislação é a garantia de uma legitimidade democrática. Aqueles que fazem esse processo, as figuras essenciais do processo legislativo, que no fim entrega uma norma geral e abstrata, designada genericamente como lei, eles são nossos representantes. Nós, portanto, escolhemos as pessoas que debaterão e que, por fim, entregarão essa norma, né, genericamente designada como lei. Então, essa ideia de segurança jurídica e de legitimidade democrática é fundamental na legalidade, na criação dessas normas, né? Então, o nosso legislador vai criar essas normas para nos garantir segurança jurídica e nós também nos responsabilizamos em alguma parte por essa norma na medida em que elegemos aqueles que a cria. A partir daí, a gente precisa compreender melhor o legislativo, em especial, começando pelo legislador federal, legislador da União. Quando a gente pensa no legislador federal, no legislador da União, a gente sempre lembra do Congresso Nacional. Essa figura representa o nosso Congresso Nacional, né, com aquele prédio no meio, né, são duas colunas, aí, dois blocos, né, e ao lado deles uma cúpula voltada para cima e outra cúpula voltada para baixo. A cúpula voltada para cima representa a Câmara, né, dos Deputados, chamada Casa do Povo, aberta, portanto, aos influxos do povo. Já aquela cúpula voltada para baixo representa o Senado Federal, uma espécie de refletindo de forma calma os influxos, né, e as normas que são produzidas ali. Então essa casa produz a legislação da União. É importante que você assista o nosso curso sobre federalismo e compreenda o papel da União na sua legislação, dos estados e dos municípios e também do Distrito Federal. Cada qual legisla sobre uma determinada temática e o nosso Legislativo Federal tem lá uma temática específica a qual se debruça. Bom, senhores, tentando entender mais em minúcias esse Legislativo Federal, nós precisamos destacar essa característica que é também importada do modelo norte-americano, que é o bicameralismo. Portanto, são duas casas, né, que compõem o Congresso Nacional, o nosso Legislativo Federal. Uma casa é a Câmara dos Deputados, a outra, o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, ela é composta, quem compõe essa Câmara, os integrantes dela são justamente os deputados federais, eleitos por um sistema dito proporcional. Né? Esse sistema proporcional estabelece que os partidos mais bem votados em cada estado podem encaminhar os seus representantes por uma sistemática de distribuição de votos em cotas específicas, não é? Então, o que é importante observar nesse tópico? Embora a gente fale genericamente que a Câmara dos Deputados é o representante do povo, né, não é necessariamente cada pessoa um voto, não é? Porque esse sistema proporcional estabelecido pela Constituição, e eu faço destaque aqui ao artigo 45
e a Lei Complementar 78, que o regulamenta, ela estabelece que o número máximo de representantes na Câmara é 513. Portanto, esse é o número de deputados federais que temos hoje, compondo a nossa Câmara dos Deputados. O mínimo que um estado deve entregar é 8. Então, os estados menos populosos entregam 8. E o mais populoso entrega 70, é São Paulo, tá certo? A partir daí, há uma proporcionalidade de cadeiras por estado. Alguns estados entregam mais cadeiras, outros estados entregam menos cadeiras. Estados menos populosos vão entregar no mínimo 8. O estado mais populoso de São Paulo entrega 70 cadeiras, que é o máximo, não é? Cada um desses mandatários, cada um desses deputados federais, exerce 4 anos de mandato. O que é importante destacar aqui é que a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade número 815, julgada pelo STF, afirma que não há inconstitucionalidade nessa forma proporcional de indicações de deputados, não é? Porque qual o debate que se travou na ADI, na ADI 815? Esse debate foi o seguinte: será que o voto no Amapá, será que o voto no Amazonas vale mais que o voto em São Paulo? São Paulo é muito mais populoso que alguns estados. E o voto, e São Paulo elege só 70, enquanto estados que, somados, não chegam perto da população da capital, elegem 8, né, com muito mais força representativa. Será que há inconstitucionalidade nesses parâmetros constitucionais? O STF entendeu que não há inconstitucionalidade porque esses números máximos e mínimos que eu citei aqui estão citados na Constituição originária e não há inconstitucionalidade originária. Foi a decisão do STF na ADI 815. Outro componente do bicameralismo, além da Câmara dos Deputados, como vimos, é o Senado Federal. O Senado Federal, eleito de outra forma, é o sistema majoritário. Então, há 3 senadores por estado e mais 2 suplentes para cada estado, né? E também o Distrito Federal, que elege 3 senadores, tá certo? Eles exercem 8 anos de mandato e os mais bem votados são aqueles que compõem esse nosso Senado Federal. A junção do Senado Federal e da Câmara dos Deputados compõe o que chamamos de Congresso Nacional, é o poder executivo da União. Bom, como vimos, e aí eu faço sempre esse destaque, façam o curso de federalismo, disponível aqui também na plataforma, por simetria, por espelho, também os municípios, os estados e o Distrito Federal terão o seu poder legislativo, né? Mas ele não será bicameral. Vamos entender melhor então o poder legislativo estadual e também funciona de uma forma muito assemelhada, se não praticamente idêntica, o poder legislativo do Distrito Federal. Bom, o poder legislativo dos estados e do Distrito Federal é unicameral. E o órgão ali é o chamado de Assembleia Legislativa do Estado. E no caso do Distrito Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá certo? Quantos deputados estaduais, quantos deputados federais cada um desses órgãos terão? Vamos lembrar que aqui também a Constituição estabelece, né, uma relação entre quantos deputados federais o ente federal tem, né, o Estado ou o Distrito Federal, e quantos deputados estaduais ele terá. Basicamente, né, o que a Constituição estabelece é o número de deputados estaduais, né, será igual ao triplo da representação do Estado na União, então o triplo de número de deputados federais que ele tem, que aquele Estado pode eleger, e atingido o número de 36, será acrescido o número de cadeiras, quantas forem os deputados federais acima de 12, né? Então, parece um pouco complicada essa conta, mas ela é simples. Vamos pegar o exemplo de São Paulo. São Paulo, como vimos, o estado mais populoso, tem 70 deputados federais, né? 70 deputados federais. Então, aqui o triplo da representação e atingido o número de 36, será acrescido tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, 70 deputados federais, né, nós chegamos aí ao número de 36, quando a gente calcula o triplo, e quantos são aí acima de 12, né? 70 menos 12, nós temos o número de 58. 58 acrescido daquele 36, chegamos ao número aí de 94. Esse é o número máximo que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pode ter, não é? Já um estado menos populoso, como é o caso do Distrito Federal, que elege 8 deputados federais, ele vai ter o triplo disso, 3 vezes 8, né?
nós vamos ter aí o número de 24 deputados distritais lá no Distrito Federal, tá certo? Então é essa a forma de cálculo que precisamos fazer para considerar o número máximo de cadeiras nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal e Territórios. Lembrando, o mandato dos deputados estaduais e do deputado distrital é de 4 anos, tá certo? Bom, agora a gente precisa entender melhor o poder legislativo municipal, exercido pela Câmara dos Vereadores. A gente vai ver isso no próximo bloco.